Houve uma terra de cavaleiros e campos de algodão denominada Velho Sul. Nesse mundo, o galanteio fez sua última mesura. Aqui foram vistos pela última vez cavalheiros e suas damas, senhores e escravos. Procure-os apenas nos livros, pois não passam de um sonho a ser relembrado, uma civilização que o vento levou. Esse texto, extraído da cena de abertura do clássico hollywoodiano E o Vento Levou, não tem origem no livro escrito por Margaret Mitchell, mas traduz com perfeição a metáfora contida nesse nostálgico título que as duas obras dividem e que será um tema do vídeo de hoje, logo depois da vinheta. Eu sou o Diego Cardoso e você está no canal Cultura e Ação. E o Vento Levou foi o primeiro e único livro da carreira literária da jornalista americana Margaret Mitchell, resultado de 10 anos de um trabalho iniciado enquanto a autora convalescia de uma doença. A obra foi publicada originalmente nos Estados Unidos em 1936, se tornando rapidamente um grande sucesso editorial e logo chamou a atenção de Hollywood, garantindo assim uma adaptação apenas 3 anos mais tarde, em 1939. Filme esse que se tornou um dos maiores ícones da Era de Ouro do cinema norte-americano. Livro e filme são ambientados no sul dos Estados Unidos do final do século XIX, onde acompanhamos a trajetória de 12 anos da vida de Scarlett O'Hara, a voluntariosa filha de um rico fazendeiro que se utiliza de todos os meios possíveis para sobreviver à Guerra Civil norte-americana. Usando como pano de fundo a realidade dos Estados do Sul durante e após o conflito, a obra retrata o auge, a decadência e a reconstrução da aristocracia sulista. A fome lhe corroía o estômago vazio novamente, e ela disse em voz alta: "Com Deus por testemunha! Com Deus por testemunha, os Yankees não vão me vencer. Vou superar isso, e quando acabar, jamais sentirei fome novamente. Nunca, nem nenhum dos meus. Mesmo que tenha de roubar ou matar, que Deus seja minha testemunha. Jamais sentirei fome novamente." Ambientado entre os anos de 1861 e 1873, a história de E o Vento Levou tem início na véspera do começo da Guerra da Secessão, ou Guerra Civil Norte-Americana, que colocou em lados opostos os estados do Sul, chamados de Confederados, e os estados do Norte do país, a União. Explicando de forma bem simplificada, esse conflito foi motivado pela discordância sobre o uso da mão de obra escrava nos campos sulistas, situação não admitida pelos estados industrializados do Norte. A guerra chegou ao fim em 1865 com a derrota dos confederados e a consequente libertação dos escravos. É dentro desse contexto de guerra e pós-guerra, ou reconstrução, que se desenvolve a proposta de Margaret Mitchell. Trata-se de um romance histórico que, apesar de extenso, possui uma linguagem de fácil fluidez e compreensão, e onde o leitor encontrará uma voz narrativa em terceira pessoa, dotada de uma visão essencialmente elitista, que reflete com precisão o pensamento predominante na sociedade sulista daquele período. O que significa dizer que, ao longo desse texto, nos deparamos com conceitos machistas e, principalmente, racistas. Se alguém tivesse me dito que eu viveria para ver o dia em que odiaria os negros, eu não acreditaria. Malditas sejam suas almas negras. Eles acreditam em qualquer coisa que aquela escória sulista diz e esquecem tudo o que fizemos por eles. Agora, os Yankees estão falando em deixar que os negros votem e não vão nos deixar votar. Ora, deve haver uma manchia de democratas em todo o condado que não estão impedidos de votar, agora que eliminaram todos os homens que lutaram no exército confederado. E se derem o voto aos negros, é o nosso fim. Droga, é nosso estado, não pertence aos Yankees. Por Deus, Scarlett, isso não pode ser tolerado, e não será. Vamos fazer alguma coisa a respeito, nem que signifique outra guerra. Em breve, teremos juízes negros, legisladores negros, macacos negros que saíram da selva.
Por isso, deve-se ter em mente durante essa leitura que E o Vento Levou não se propõe a opor equilibradamente as motivações de Norte e Sul nessa guerra, ou mesmo discutir o racismo, mas sim apresentar uma versão romântica e nostálgica do Velho Sul, humanizando sua aristocracia escravocrata, retratada aqui como pessoas benevolentes que se tornaram vítimas de um conflito e que, com o fim desse, precisam encontrar uma forma de se reestruturar enquanto sociedade, contrastando assim a prosperidade do Velho Sul e a melancolia do Novo Sul. Nesse contexto, os negros nessa história são representados como figuras dóceis, aparentemente satisfeitos em sua condição de escravos, bem tratados pelos seus senhores e a eles totalmente dedicados. Após o fim da guerra, não faltam exemplos de personagens negros que se sentem infelizes e até indignados com a abolição. E eu espero que não, mas talvez nesse ponto algumas pessoas até estejam se perguntando: e daí? Qual o problema nisso? O problema é que esse tipo de representação, absorvida sem senso crítico, endossa a invisibilidade do sofrimento enfrentado pela população negra durante anos e anos de escravidão. É esse mesmo tipo de representação que alimenta discursos como o de que a escravidão foi benéfica para os negros, como alguns têm coragem de dizer por aí. Eu digo coragem porque noção a gente já sabe que não tem, né? A narrativa, no entanto, não se esquiva de mostrar a União manipulando negros libertos como arma política contra o Sul e de escancarar que o racismo não estava impregnado apenas na mentalidade sulista, mas na de representantes menos engajados do Norte também. A senhora acha que eu confiaria meus bebês a uma negra? Exclamou a mulher do Maine. Quero uma boa moça irlandesa. Acho que a senhora não vai encontrar criadas irlandesas em Atlanta, respondeu Scarlett, a voz fria. Pessoalmente, nunca vi uma criada branca e não teria uma em casa. E continuou sem conseguir reter uma leve nota de sarcasmo em suas palavras. Lhe asseguro que os negros não são canibais e são bastante confiáveis. Deus me livre, não. Eu não teria uma em casa. Que ideia! Eu não confiaria nelas a não ser que estivessem sob minha vista. E quanto a deixá-las segurar meus bebês... Agora um papo reto entre eu e você que está assistindo esse vídeo agora e não enxergou racismo em nada disso. De coração, sem ódio nenhum, para esse vídeo agora e vai estudar um pouco sobre o tema. Lê, por exemplo, o pequeno manual antirracista da Djamila Ribeiro. Se informa. Te garanto que isso vai te fazer um ser humano muito, mas muito melhor. Fica a dica. E o Vento Levou é um romance de formação que acompanha a trajetória de amadurecimento moral e psicológico da protagonista Kate Scarlett O'Hara, dos seus 16 aos 28 anos, e como os turbulentos eventos desse período histórico a afetaram. A sobrevivência é o tema principal do livro, explorado a partir da capacidade que alguns têm de se reerguer e reinventar após enfrentarem grandes tragédias pessoais, a exemplo de Scarlett, enquanto que outros fracassam nesse processo e dependem da força vital de outras pessoas para sobreviverem, tipo bem representado através de Ashley Wilkes. As personagens em posição de destaque nesse livro são arquétipos idealizados da sociedade sulista daquele período. Mulheres jovens como Melanie e Scarlett representam a clássica Belle do Sul, a beldade sulista, caracterizadas não pela beleza física, mas sim pelo charme, apreço ao código de comportamento feminino e a meta do casamento, com o objetivo de se tornarem grandes damas sulistas, a exemplo de Ellen O'Hara. Já Ashley Wilkes representa o ideal masculino sulista pré-guerra, um homem honrado, educado e cavalheiro, extremo oposto daquilo que Rhett Butler personifica, a escória sulista, o tipo de homem sem escrúpulos que lucrou durante a guerra com o dinheiro dos dois lados envolvidos no conflito. Uma ideia surpreendente essa, que uma mulher podia tratar de negócios tão bem ou melhor que um homem. Uma ideia revolucionária para Scarlett, que fora criada na tradição de que os homens eram oniscientes e as mulheres não muito inteligentes. Claro, ela tinha descoberto que isso não era bem verdade, mas ainda estava presa à agradável ficção. Nunca antes pusera essa ideia incrível em palavras. A protagonista Scarlett O'Hara é o tipo de personagem com a qual se desenvolve facilmente uma relação de amor e ódio. Ela é uma mulher voluntariosa, egoísta e manipuladora, que, movida pelo instinto de sobrevivência, deixa para trás a adolescente fútil e infantil que era para se tornar uma mulher prática, disposta a desafiar convenções sociais para conquistar seus objetivos pessoais, porém incapaz de praticar
justificar qualquer atitude genuinamente altruísta. A personagem somente não se mostra totalmente detestável porque sua trajetória de sobrevivência é trabalhada aqui na narrativa de modo a despertar a empatia do leitor, admirando-a por sua força diante das adversidades que enfrenta. Rhett Butler é outro personagem de destaque nessa história. Ele é o único homem que enxerga Scarlett como realmente é, e justamente por isso se identifica e se apaixona por ela. O interesse que fica evidente desde o primeiro contato deles, ainda no início do romance. O jogo de gato e rato entre Scarlett e Rhett é sem dúvida um dos grandes atrativos desse livro, e exatamente o que ganhou projeção central no enredo de sua adaptação cinematográfica, vencedora de 10 Oscar, incluindo Melhor Filme. Sentirei fome novamente. O filme E o Vento Levou é uma versão bem compacta da história de Margaret Mitchell, pois para traduzir integralmente as quase 1000 páginas desse romance, seria necessária uma produção com pelo menos umas 12 horas de duração. Como ocorre em qualquer adaptação, filme e livro possuem algumas diferenças, boa parte delas relacionadas à supressão de personagens periféricos como Dilsey, Honey e Will, e de enredos paralelos ao romance de Rhett e Scarlett. Entre as modificações mais significativas está a ausência dos 2 primeiros filhos de Scarlett, Wade, fruto do casamento com Charles, e ela, filha de Frank. Por extensão, toda a série de maus tratos e negligências praticadas por Scarlett contra os filhos também ficaram de fora do filme, tornando a personagem cinematográfica bem menos condenável. O tom com o qual a história é apresentada também é notadamente diferente. O filme possui contornos mais alegres para torná-lo mais atrativo ao público, evitando assim a atmosfera sombria do livro e até mesmo os conflitos raciais nele descritos, como por exemplo a atuação da Ku Klux Klan, que apesar de romanceada, toma parte importante no enredo literário, mas que foi totalmente ignorada pela adaptação cinematográfica. Um dos episódios mais repugnantes e polêmicos dessa história, o estupro conjugal praticado por Rhett Butler, ainda que reforce o mesmo machismo propagado pelo livro, ganha uma versão bem mais suavizada aqui no filme, romantizando ainda mais a violência sexual como solução para problemas conjugais. O filme também possui um notável problema de ritmo em seus minutos finais, quando uma sucessão de acontecimentos trágicos são despejados na tela sem permitir ao espectador processá-los adequadamente. Para quem já leu o romance, a pressa em expor a sequência de eventos dos últimos capítulos em poucos minutos de filme é ainda mais perceptível, porém nada que prejudique a compreensão, apenas reduz o potencial dramático desses fatos na adaptação. A conclusão do filme e do livro são idênticas, e eu particularmente acho que não haveria nenhum final mais coerente e justo para Scarlett do que esse. Afinal, ela não poderia terminar totalmente impune após tantos atos odiosos praticados ao longo dessa história. Vale lembrar que a Scarlett literária é definitivamente bem mais detestável que a sua versão higienizada vista na adaptação. Recentemente, o filme E o Vento Levou esteve no centro de uma polêmica, após ter sido temporariamente removido pela plataforma streaming HBO Max para receber uma introdução explicativa sobre o contexto histórico e os aspectos racistas presentes no longa, o que gerou uma onda de insatisfações por parte daqueles menos conscientes do conteúdo sensível presente nesse filme. Eu, pessoalmente, acho sim necessário que obras como essa recebam algum tipo de tratamento esclarecedor e agregador, que inclusive deveria ser estendido também ao livro. E o Vento Levou é o espelho de uma sociedade que ficou no passado, e a história, como sabemos, não pode e nem deve ser esquecida ou apagada, mas sim resistir para nos lembrar daquilo que fomos e do que somos hoje. Olhar para o passado com senso crítico é, para mim, sem dúvida, uma das melhores formas de aprendermos e evoluirmos enquanto sociedade. Vejam o passado como um meio para alcançar um futuro melhor, mais justo e igualitário para todos. Por isso, sim, leiam o livro E o Vento Levou ou assistam o filme, mas com um senso crítico apurado, tá bom?
Devido ao seu final ambíguo, durante muito tempo leitores questionaram a autora sobre uma continuação. Porém, Margaret Mitchell sempre negou a possibilidade por considerar que o seu final foi conclusivo o suficiente. No entanto, após a morte da escritora, seus herdeiros autorizaram a publicação de 2 sequências. Scarlet, escrito por Alexander Ripley, que dá continuidade aos eventos vistos no final da obra anterior, e o Clã Rhett Butler, de Donald McKay, que não pode ser considerado exatamente uma sequência, mas sim uma releitura de E o Vento Levou pela perspectiva de Rhett. No entanto, nenhuma das 2 obras foi recebida positivamente pelos fãs, especialmente a primeira, que inclusive foi adaptada em uma minissérie homônima nos anos 90. E antes de finalizar, uma curiosidade. O metafórico título E o Vento Levou foi extraído de um poema de 1894, cujo título é em latim, e eu não tenho muita certeza quanto à pronúncia, mas é algo como Num sum qualis eram bonae subregno Tinarai, que pode ser traduzido como Eu não era eu mesmo sob o domínio de Tinara, de autoria do escritor e poeta britânico Ernest Dowson, cujas palavras eram as seguintes: Há muito eu esqueci Tinara, o vento levou, rosas arremessadas, rosas tumultuosamente na multidão, dançando para esquecer os teus lírios pálidos e perdidos. O livro E o Vento Levou, assim como o filme, são obras que já se encontram em domínio público. Esse calhamaço, porém, é atualmente publicado apenas pelas editoras Nova Fronteira, Itatiaia e Record, em volume único como essa minha edição aqui, ou dividida em 2 volumes através do selo Best Bolso. Aqui na descrição do vídeo você encontra links para adquirir esse e os outros livros que eu citei através do site da Amazon. Lembrando que, ao comprar através deles, o canal recebe uma pequena comissão sem que sugere qualquer custo adicional para você, e desde já eu agradeço. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar para ajudar a divulgar e de se inscrever aqui no canal caso ainda não esteja inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.